Fala pessoal, aqui é o Valber Terminal Marco Trader, parceiros da corretora Elliott. Quero trazer para vocês um pouquinho da gestão do que aconteceu nessa sessão bastante volátil. Tô falando aqui da terça-feira, dia 3 de junho, tá? A gente teve aí diversas headwinds, né? Diversos eventos contrários aí, segurando bastante o mercado, inclusive uma liquidação um pouco mais forte no Brasil, que hoje caiu a ficha, né? Digamos assim, dos participantes do mercado, de que de repente o Banco Central do Brasil possa nem mesmo fazer uma corte de juros, tá? A gente também teve um recuo nas techs lá fora, trazendo um pouquinho de aversão a risco. Os Estados Unidos e Irã se atacaram. A gente também tem a questão das tarifas voltando, então isso tudo acontecendo nesse momento aí, o mercado digerindo bastante coisa, ao mesmo tempo que principalmente essa principal tese aí de tecnologia IA, que o mercado hoje deu um alívio, tá? Hoje deu uma pausa, digamos assim, nesse rally, e acabou trazendo também esse sinal de aversão a risco. Vou começar então, pessoal. Só para trazer aqui rapidinho, tivemos três vetores principais, eu diria hoje: geopolítica, tarifas, dados quentes, né? Dados quentes aí dos Estados Unidos. Para quem não sabe, para quem não lembra, eu gosto sempre de comentar sobre isso, né? Uns motivos que o Fed cortou juros nos últimos 2 anos aí nos Estados Unidos e estava almejando um ciclo novo, não é só de repente a inflação, né? Mas o principal motivo que levou o Fed a cortar juros nos Estados Unidos foi o enfraquecimento do mercado de trabalho. Para quem não sabe, nos últimos 2 anos ali, nas revisões que se tem dos dados de emprego nos Estados Unidos, eles criaram praticamente zero vagas de emprego, tá, pessoal? Então, esse motivador principal ali do Fed estar cortando juros ou mantendo as taxas de juros um pouco mais baixas nos Estados Unidos, ele está mudando, pessoal. A gente está tendo uma sequência bastante forte de dados de alta frequência, de baixa frequência semanal ali, com os dados de seguro-desemprego. Estão mostrando bastante resiliência, para falar no mínimo um equilíbrio. A gente teve hoje o ADP, né, outro dado privado de emprego, mostrando a criação de 122 mil vagas, 110 mil era o esperado. Na sexta-feira agora a gente vai ter um payroll também, um NFP, que, se não me engano, nos últimos 3 ou 2 últimos dados também tem vindo bastante quente, tá? Mais de 100 mil vagas criadas, desses dados, inclusive, com uma revisão positiva no anterior, no mesmo mês que sairia 150 mil empregos criados nos Estados Unidos, tá? Então a economia dos Estados Unidos reacelerando, de repente, tá? O mercado está precificando essa volta do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho mais forte, o Fed pode focar só na inflação, tá, pessoal? E a gente tem esse reajuste em todo o mercado, tá, pessoal? Outra coisa dos Estados Unidos é as tarifas, né? Ontem a gente viu uma notícia de que os Estados Unidos estavam propondo então uma nova investigação de tarifas, principalmente ali contra o Brasil, tá? Mas também sobre outros parceiros. 25% de tarifa sobre o Brasil. Agora tem outra investigação que saiu no resultado. Parceiros que lidam com mercadorias produzidas por trabalho forçado estão agora enfrentando uma tarifa de 10%. Alguns, como o Brasil, podem enfrentar uma tarifa de até 12,5%. Nenhuma das duas ainda vai estar confirmada, tá? Vai entrar em negociações aí, mas é outro vento contrário aí para os mercados, tá? Com os dados quentes, então, problema de tarifas, a gente teve novo confronto, né? Tensões entre os Estados Unidos e Irã voltaram a aumentar. Teve então um embate cinético, né, um embate militar ali entre Estados Unidos ali na região do Golfo, Estados Unidos e Irã. Então o Irã atacou o Kuwait e o Bahrein. Inclusive teve relatos ontem à noite de ataques na Arábia Saudita, tá? Que também puxaram bastante o mercado de petróleo. Apesar disso, a gente tem aquela questão de o mercado entende que tem uma negociação muito avançada aí entre entre Estados Unidos e o Irã, tá? Para encerrar a guerra, mas sem nenhum avanço, tá, pessoal? Teve alguns relatos mistos aqui. Hoje, uma entrevista mais oficial, assim, que saiu do lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores, o Araghchi, ele comentou o seguinte: afirmou que os canais de comunicação entre os dois países permanecem abertos, ambos seguem analisando as propostas de um texto final, tá, pessoal? Também deu aquele discurso um pouco hawkish, um pouco mais duro ali em relação a Israel, afirmando que qualquer ataque no Líbano, Beirute, né, contra o Hezbollah, será considerado uma agressão e provocará uma resposta militar das forças iranianas. Lembrando que Israel não está atacando o Irã nesse momento, e nem o Irã está atacando Israel ou os Estados Unidos, né, vice-versa, nesse momento. Então o cessar-fogo está sendo respeitado, tá, pessoal? Então está tendo essa operação de Israel no Líbano, que o Irã tá forçando aí nessas negociações. E aí o que a gente teve, pessoal? Também da questão geopolítica, Trump, né, comentando sempre meio bastante misto o que ele fala, né? Tudo pode acontecer aqui, ele comentou sobre o Irã. Prefere não aniquilar o Irã e teoricamente estão próximos de assinar um papel, né? Esse acordo, que não é nenhuma novidade já, e que o mercado tem expectativa de que esteja bastante avançado, apesar dessa travada mais recente que teve. E aí ele tá falando que ele tá tentando separar a questão do Estreito de Hormuz das hostilidades no Líbano, nesse caso o conflito Israel-Hezbollah, tá? Bastante interessante também, vamos ver qual vai ser a reação do Irã. Pessoal, e a gente também teve os comentários dos membros do Fed, lembrando que dessa questão do mercado de trabalho estável, o Fed pode começar a olhar só para a inflação, tá? Ainda tem esse consenso tanto do petróleo, pessoal, que a gente, de repente, seja um choque temporário, mas também na inflação, né? O mercado ainda segue bastante otimista quanto ao cenário de médio e longo prazo para a inflação. Isso vem reprecificando aos poucos. Eu vou comentar para vocês aqui o cenário do Brasil também rapidinho, mas a gente tem alguns comentários dos membros do Fed também já mudando um pouquinho da perspectiva. A gente está vendo uma certa mudança. Mais recente a gente teve o Waller, que é um membro considerado, né, mais flexível, Tolf, mudando a perspectiva. Agora Logan do Fed aqui, falando que, dando um alerta, né, que os juros podem ser necessário que uma alta dos juros nos Estados Unidos ainda nesse ano, né, por conta da inflação. E aí alguns caras mais relevantes, mais influentes aqui, como o Williams também, falando que a política monetária está no lugar certo, não precisa aumentar juros ou diminuir juros. Ou seja, a expectativa de um ciclo de flexibilização reduziu e o mercado está esperando uma alta de juros lá fora, tá?